presidente Lula quer criar a Polícia Nacional. Tá? Primeiramente, queria falar que nós não acreditamos que o atual governo tenha força política para conseguir alterar a Constituição Federal para incluir a criação, né, dessa Polícia Nacional, né, que seria uma modificação bastante radical e uma mudança bastante drástica no nosso sistema, né? Então a gente sinceramente não acredita que isso tenha chances de acontecer. Mas só a intenção, né, a ventilação dessa ideia já nos traz extrema preocupação, tá? Porque isso vai totalmente contrário a tudo aquilo que a gente defende, que a gente acredita, ou seja, nós defendemos a descentralização, né, do modelo policial, ou seja, a pulverização, para que tenha polícias no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Nós temos também as polícias municipais, né, a gente tem agências policiais menores, com expertise em assuntos, em temáticas específicas, e então você ter um governo federal que vai criar uma polícia nacional, né, ou seja, centralizando mais poder, concentrando mais poder na União, é extremamente preocupante. É assim que a gente vê a consumação de regimes totalitários, ou seja, quando o governo central ele tem o monopólio da força das armas, ele consegue, então, ter o poder absoluto. Então isso aí é algo que, num Estado federativo descentralizado, é bastante preocupante. Então, a gente queria primeiramente falar que nós somos totalmente contra essa ideia de termos uma polícia nacional, né? Porque a União, né, já tem a Polícia Federal, já tem a Polícia Rodoviária Federal, então a Polícia Penal também. Então não há, né, qualquer motivo, né, bem intencionado de existir aí de criar-se uma polícia nacional, né? Então a intenção aí a gente já começa a ficar bastante ressabiado. Então vamos pegar aqui um país muito parecido com o nosso, ou seja, parecido em dimensões, parecido na história, né? Nós temos praticamente a mesma idade, né? A mesma formação no sentido multi-étnico, um país de imigrantes, né? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi formado por imigrantes, tem uma grande diversidade étnica, racial, de pessoas de vários países. Lá eles também têm muitos problemas com facções, né, com gangues, com drogas. É um país violento, né? A gente não está falando aqui de Canadá, né? A gente está de Suíça, a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país bastante complicado também com a parte de segurança, né? Então, tendo essa similaridade com o Brasil, vamos tentar comparar aqui para vocês verem a diferença que tem, né? Os Estados Unidos, eles têm lá 19 mil polícias diferentes, tá? Em todas as esferas, ou seja, polícias federais, né? Por exemplo, agências federais lá, a gente tem lá a DEA, que é a de narcóticos, a gente tem a ICE, que é de imigração, a gente tem a US Marshal, né, que faz a segurança dos tribunais, transporte de presos e capturas de procurados federais. Lá eles têm também a US Coast Guard, né, que faz o policiamento marítimo, sem falar do FBI, que entra em outra categoria, né, mas também é uma agência federal. Para vocês terem ideia, na esfera estadual, por exemplo, na Califórnia, lá eles têm a Polícia Rodoviária, eles têm o Departamento de Seguros, o Departamento de Parques e Diversões e Recreações. Aí vamos supor, por exemplo, no estado de Montana, eles têm um departamento de agropecuária, né, porque é uma demanda que existe naquele estado, né? Então, problemas ali em crimes relacionados a terras, relacionados a animais. Então, eles, tendo essa demanda, eles criaram lá esse departamento de polícia, né, que é um departamento de agropecuária. Enfim, então lá, fora as agências municipais, né, as polícias municipais que têm espalhadas aí por todo o território americano, e também as polícias privadas, né, que pactuam contrato com o Estado para exercer o papel de polícia dentro de determinada circunscrição, universidades ou determinadas regiões ali, né? Então você vê que o sistema americano ele é bastante pulverizado, bastante descentralizado, com várias agências de polícia pequenas, especializadas, com expertise, que vão focar a atenção naquele tipo específico de crime. Então eles se tornam especialistas, né? Então é muito mais fácil de você gerir, de você controlar, de você fiscalizar polícias menores. Então você tem um monte de polícia menores, especializadas, temáticas, os policiais são formados naquele tipo específico de crime.
Então, por isso que lá eles têm 19 mil polícias diferentes, né? Enquanto que aqui a gente não consegue sequer trazer os municípios para a segurança pública efetivamente, né? Embora na prática eles estão fazendo também policiamento e tudo mais, mas tem bastante insegurança jurídica, bastante entraves para realmente eles serem reconhecidos como policiais municipais, né? Então, agora, na contramão disso tudo que eu estou falando, o Brasil aí ventila, né, o atual governo ventila a ideia de criar uma polícia nacional, né? Então, fica aqui então o nosso repúdio a essa ideia, né? Nós somos contrários e a gente vai continuar defendendo aqui um modelo mais descentralizado, mais pulverizado, com mais polícias especializadas, espalhadas por todo o território, aí, polícias federais, estaduais e municipais, tá bom? Então é isso, um grande abraço.